Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje, como é especial Dia dos Pais, eu decidi entrar na biblioteca do meu pai de novo e separar os títulos que ele me falou que são seus favoritos e dar mais uma fuçada nas suas estantes. Eu dei uma olhada nos comentários, eu vi que tem gente querendo o bookshelf tour das estantes do meu pai, mas calma, eu vou ver se eu ainda faço algo do tipo, talvez esperando meu pai voltar de viagem, a gente pode fazer até uma juntos. Mas, pois é, meu pai ainda tá viajando, acho que final desse mês ele já retorna, pra ele aparecer mais vezes aqui. E se você tá chegando agora, ele já apareceu aqui no canal, no vídeo que a gente fez comentando o livro de Ulisses, do James Joyce. E já existe um outro vídeo mais antigo aqui, que eu invadi. Dessa vez ele não sabia que eu ia fazer isso, ele só soube depois, então eu fiz muito rapidinho, invadindo a biblioteca dele pela primeira vez. Não consegui me aprofundar muito, então não foi exatamente uma bookshelf tour. Mas hoje eu perguntei pra ele quais são os livros favoritos. Eu vou dar uma caçada aqui na estante pra ver se ele tem. Eu sei que alguns ele não tem físico, alguns ele leu na época quando ele era jovem, e também quando ele leu em Kindle. Então eu não sei se eu vou conseguir ter todos físicos aqui, mas ainda assim vou mostrar alguns outros títulos dele pra vocês verem, porque eu sei que tem bastante gente curiosa. Eu tenho a lista aqui que ele me passou dos títulos e ele explicou um pouquinho do porquê também gosta desses livros, então eu vou caçar aqui junto com vocês para ver todos se realmente tem, mas eu ainda vou caçar e vou mostrando para vocês ao longo da estante e aí vocês matam a curiosidade.
Eu pedi pra ele separar 10 títulos, mas ele acabou falando um pouquinho mais. Tem alguns autores que ele gosta que ele colocou como obra inteira, não especificou só um, porque ele acabou gostando de tudo. Vai ser praticamente um autores favoritos do que livros favoritos, mas tudo tem a ver um pouco, né? Eu acho que talvez nem ele conseguiria colocar numa ordem exata, mas um dos autores que ele mais gosta, vamos colocar no quesito poesia e também um pouco prosa, é o Fernando Pessoa. Ele tem nessa edição da Companhia das Letras, que é o livro do Desassossego. Eu tentei procurar aqui, eu não sei, também esqueci de perguntar se ele tem a mesma versão que eu tenho, que é a edição de bolso, da Companhia de Bolso. Mas ele tem essa versão maior e ele deixou aqui o marcador, mas ele vai lendo aos poucos, às vezes ele volta, ele relê. Mas tá aí, livro do Desassossego. E ele tem a obra, que é a biografia mais recente do Richard Zenit, que é o Pessoa, uma biografia. Isso aqui deve ser um livraço, não só de tamanho, mas deve ser um livraço. Olha o tamanho disso aqui. E ele tá com 2 marcadores, pelo que eu tô vendo. Eu acho que aqui no final tem notas, por isso. Ele separou as notas, mas esse livro é lindíssimo. E sim, sempre quando eu vejo Fernando Pessoa, eu associo ao meu pai. É um dos autores favoritos da vida dele. Vamos lá, o próximo. Repetindo que não tá na ordem exata, porque eu acho que nem ele sabe colocar na ordem. Mas um que foi recente é o James Joyce. O James Joyce aqui não tá exatamente como um autor favorito, ele tá como um livro favorito e ele tá entrando agora, conhecendo mais o James Joyce com a nossa leitura conjunta de Ulisses. Ele tem então Dublinense, que são os contos do James Joyce, que ele tem nessa versão da Globo. A gente comenta um pouco sobre Dublinense no vídeo que nós fizemos juntos, que tem lá na playlist do Lendo Ulisses para leitura conjunta. E é legal que eu comentei também como curiosidade que, na verdade, antes do Dublinense, o Joyce ele queria escrever Ulisses em Dublin, que seria o tal do livro Dublinenses, mas aí ele tira o nome e vira Dublinenses. Depois do retrato do artista, aí ele escreve de fato Ulisses, mas antes esse livro ia se chamar Ulisses em Dublin. Eu achei muito legal, mas tá aí outro favorito dele. Um outro autor que ele adora é Chekhov, que é um dos maiores contistas e é o meu autor favorito também. E ele coloca como obra completa, mas o conto que ele mais gosta é a Steppe, que tem pela Companhia das Letras no selo da Penguin, que ele não tem, aliás, eu procurei aqui, mas ele não tem. Só que eu tenho 3 edições aqui que eu cacei na estante dele e achei esses, que é uma edição da Kozak Naif, O Assassinato e Outras Histórias. A falecida Kozak Naif, né, que ele tem aqui alguns achados, porque na época ele não comprou. Ele encontrou no sebo mesmo, né, então você encontra bastante livros da Kozak Naif ainda, e você é um felizardo se você encontra, porque eu nunca dou essa sorte. E o outro também do Chekhov é A Ilha de Sakhalina pela Todavia. Como ele especificou o Chekhov no geral, eu tô mostrando tudo que eu achei desse autor aqui na estante dele, tá? Mas esse aqui eu ainda não li, gostaria muito de ler. E o outro é Estranha Confissão,
também do Chekhov. Eu acredito que isso aqui foi encontrado também em sebo. Esse aqui é da editora Planeta. Esse é Estranha Confissão, um drama na caça. Essa aqui é uma novela policial do autor. Esse eu não conhecia, pra falar a verdade. Tem umas coisas bem inusitadas aqui na estante dele. Na verdade, tinha mais um, que tava no meio das pilhas, que eu achei aqui, que é pela editora Nova Cultural, também de sebo, que é a peça As Três Irmãs. Essa aqui, se não, é a mais clássica dele, no sentido de peça. Esse aqui também ainda não li, então bem provavelmente eu vou ler. Não sei se eu pego também numa versão assim, mas eu quase comprei. Sempre que eu vou no sebo, acho que o que mais você vê do Chekhov em sebo é a peça As Três Irmãs. A certas coisas, meu pai é mais desapegado do que eu. Então eu vou falar agora outro autor e também todos os livros desse autor que meu pai leu, que é Nietzsche, que eu acho que se eu fosse falar sobre ele, eu teria que consultar o meu pai, porque sim, meu pai entende muito sobre o autor, ele tem a biografia dele também, mas meu pai não tem os livros dele aqui. Ele tem o Anticristo, que tá com ele na viagem agora, mas é o livro que ele colocaria então de destaque, que é o que mais gosta, mas eu acho que eu já comentei sobre isso num vídeo de sebo, que a gente fazia muita venda, né? Meu pai tinha conta no estante virtual, tinha até carimbo também, então ele vendeu muita coisa na época de quando ele era jovem, ele acumulava muito livro. E também a gente fez feira na Praça 15, lá no Rio, e então a gente vendeu muitos livros também, e muitos foram também do Nietzsche. Então assim, é muito mais desapegado do que eu, tem certas coisas que eu não venderia, não ia me desfazer. Mas meu pai também tem muita coisa no Kindle, então ele sabe que qualquer hora ele pode ler. E é o autor que ele coloca como o mais marcante na vida dele. Esse autor moderno, muito intelectual, que eu acho que é isso que meu pai admira mais nele, justamente por seu aprofundamento em estudos, depois que ele leu a biografia, fez ele gostar cada vez mais do autor. E o primeiro livro do Nietzsche que meu pai leu é Humano Demasiadamente Humano, mas o que mexeu mais com ele foi o Anticristo, então a gente colocaria como o favorito dele de todas as obras do autor. O outro autor que meu pai gosta muito é o Camus, e eu vou mostrar o que ele tem aqui do Camus, mas eu vou colocar aqui do lado a foto do livro que de fato é o favorito dele, que é A Queda. E esse livro ele tem no Kindle, que ele lê e relê toda hora. E segundo meu pai, o que ele mais gosta no livro A Queda de Camus é a questão do monólogo, que é assim que a gente conhece os personagens, e que fala muito sobre a moral, a honra, a amizade. E Camus é indispensável. Os dois únicos livros que eu li dele, que é O Estrangeiro e O Mito de Sísifo, são incríveis, incríveis, não tenho o que falar. Estrangeiro é sensacional, eu gosto muito como ele construiu o personagem de Meursault, então eu preciso concordar com meu pai, Camus é demais. E eu quero fazer depois um vídeo, provavelmente um dos próximos vídeos, que o Mito de Sísifo vai entrar no meio aí de uns títulos que eu vou trazer aqui, mas eu adoro, o Mito de Sísifo é incrível. E é na versão que eu tenho, que ele tem O Homem Revoltado, da Beth Bolso, pela editora Record. Não sei se meu pai terminou ou se isso aqui é uma releitura, mas tá com um marcadorzinho. Ele tem também A Morte Feliz, numa edição de sebo. Eu lembro, ou posso estar enganada, mas meu pai tem ou tinha A Peste numa edição nova, mas eu não achei. O outro, que na minha opinião, eu vou colocar como primeiro pra ele. Eu sei que essa é a lista dele, mas eu vou colocar como primeiro lugar. Eu só conheci Dostoiévski por causa dele, então tenho aqui Crime e Castigo, que é pro meu pai o pioneiro da literatura russa. Foi este livro, este personagem que fez ele se apaixonar por Dostoiévski e a literatura russa no geral, que fez ele conhecer esta obra. Ele tem vários outros aqui do Dostoiévski, pela editora 34. Então sim, meu pai sempre falou desse livro pra mim, sempre falou dos Karamazov, que eu ainda vou ler, mas eu cresci com ele falando sobre Dostoiévski e cá estou, também gosto muito do autor. O outro autor que ele ama e também coloca como todas as obras dele, que é o Drummond. Eu achei essa versão aqui que eu não conhecia, que é De Notícias, de Não Notícias, Faz-se a Crônica. Eu tenho também, no caso, eu tenho uma edição mais nova dos livros do Drummond, pela Companhia das Letras. Mas em questão de poesia, o Drummond, na opinião do meu pai, e acredito que na opinião da maioria, é o melhor de todos. Drummond e Fernando Pessoa, né, no caso. Um outro autor, que eu também achei dois aqui dele, e meu pai também falou muito sobre,
desde quando eu me entendo por gente, é no quesito religião. E conversando com meu pai também sobre essas leituras, muitas das opiniões que ele tinha quando jovem foi mudando, se atualizando, depois quando ele ficou mais velho. Meu pai tem 52, quase 53 anos já, então muita coisa mudou na vida dele, muitas opiniões a respeito de algumas ideias que ele tinha quando jovem. Então eu vou dizer que esse autor que eu tô mostrando agora é 100% aquilo que ele acredita piamente, mas que ele não deixa de reconhecer que é um grande autor, sim. Sobre o exercício da lógica e muito conhecimento que esse autor tem, ele avalia como excelente. E aí os dois que eu tenho aqui, na verdade eu vou dar um destaque maior, né, segundo meu pai. O destaque maior é para a ortodoxia. Eu lembrei agora de uma história, não sei se meu pai lembra disso, quando eu trabalhava na livraria, de vez em quando meu pai ia lá, né, pra me encher o saco. Aí ele ficava caçando os livros, nem sempre ele comprava. Algumas vezes ele comprava pra me dar comissão. Mas teve um dia específico que um cara estava na área de religião, eu não lembro se eu estava atendendo ele, e meu pai convenceu esse cara a comprar Ortodoxia do Chesterton. Pois é. E o cara levou mesmo. Levou, eu ganhei a comissão, obviamente, mas só faltou meu pai deixar o currículo lá pra trabalhar, né? Ele tem essa versão, então, super antiguinha da Ediouro, que é O Homem que Era Quinta-feira. Esse aqui é, sim, o mais clássico. Eu acho que, se me falarem desse livro, obviamente eu ia saber, mas eu gosto muito dessa edição, principalmente pela estética dela. Eu lembro quando eu era pequena, eu peguei esse livro pra tentar ler e não entendi nada. Um dia quero pegar esse livro de novo, óbvio, né? Com a minha cabeça já diferente. E o outro do Chesterton é A Inocência do Padre Brown, também bem famoso nessa edição aqui do Sétimo Selo. E um que meu pai leu também quando mais jovem era o Leonardo Boff, e meu pai gostou muito de A Águia e a Galinha, ele gosta desse livro, então coloco como destaque aqui. O outro é o Rubem Alves, também que ele coloca como todas as obras desse autor. Voltando para livros de contos de novo, ele coloca Lima Barreto, claro, tem que colocar. Ele tem aqui pela Penguin Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Lima Barreto também é obrigatório, mas o meu pai coloca um destaque maior para O Homem que Sabia Javanês. Meu pai adora essa história. E eu tenho que mostrar aqui pela editora Agir, que ele comprou também por sebo o volume 1 e o volume 2 de toda a crônica do Lima Barreto. Daí tem o volume 1, que é de 1890 a 1919, e o volume 2, que é de 1919 a 1922. E um outro autor que ele falou que hoje ele reconhece e lê bastante como um grande autor é o Eça de Queiroz. Essa edição que eu tô mostrando agora é a minha edição mais recente que eu adquiri, de A Ilustre Casa de Ramírez, pela Penguin Books. Eu adquiri na promoção da Penguin, que tá rolando lá na Amazon. Eu deixei até lá no grupo também, caso você queira ver, tá na descrição. Tem bastante promoção pela Companhia das Letras. Então ele leu O Crime do Padre Amaro, enfim. Gostou muito desse autor, que eu achei até uma heresia, mas ele colocou Eça de Queiroz melhor que Machado de Assis. Se você concorda com ele ou não, deixa aí nos comentários. Você é time Eça de Queiroz ou Machado de Assis? Ou você tá do lado da briga? E outro autor que meu pai admira muito até hoje é o autor Voltaire, e o autor que ele considera o melhor para falar sobre a questão da liberdade, de você ter a liberdade de se expressar. Ele considera como o maior defensor da liberdade um autor muito coerente. Ele entende o Voltaire até como um autor de estudo e também leitura de lazer. Não especificou nenhuma obra, mas eu vou colocar a melhor obra para mim do Voltaire aqui do lado, que é O Cândido, então acredito que ele vai concordar comigo. E por último é um autor que ele citou 2 livros dele, aliás, que ele leu muito na época quando ele estudava para teologia. Meu pai é formado em teologia, apesar de gostar muito de literatura e filosofia, ele tem uma inclinação muito mais teológica. Então o autor Ludwig Feuerbach, ele separou 2 títulos aqui, que é o que foi fundamental para ele: A Essência da Religião e A Essência do Cristianismo. Ele disse que é um autor que é divisor de águas. Depois que ele leu esse autor, ele conseguiu enxergar quem ele era antes do Ludwig Feuerbach e quem ele é hoje, depois do Ludwig Feuerbach. E eu achei interessante isso que ele falou. Será que a gente tem também um autor, um livro específico, que depois que a gente leu, a gente conseguiu também pensar sobre nós mesmos nesse quesito, de imaginar quem nós éramos antes
de ler tal livro que nos marcou de alguma forma e quem nós seremos depois, ou quem nós somos depois da leitura desse livro, eu achei isso muito interessante. Eu ainda não tenho uma resposta certa, eu queria saber de vocês, se vocês puderem parar para pensar um pouco sobre isso, deixa nos comentários se existe um livro assim, mas se eu tiver a resposta eu falo pra vocês depois. Gente, foi isso. Eu não vou mostrar muito mais dos livros dele, porque eu prometo que quando ele voltar de viagem, a gente mostra juntos, a gente faz uma bookshelf tour aqui dos livros dele, porque só de olhar eu vi que ele tem mais coisa interessante que eu não sabia. Então vai ser legal trazer esse vídeo aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ali matado um pouco da curiosidade, que eu sei que tem muita gente que pergunta sobre o meu pai aqui no canal, mas ele vai aparecer bastante aqui de novo, eu prometo. Se liga aí, se você tá assistindo os vídeos do Ulisses, nos próximos ele vai aparecer também. E um bom domingo pra vocês, feliz Dia dos Pais. E deixa nos comentários aí quem foi que influenciou a leitura pra vocês. Eu sei que já conversei bastante com a maioria aqui dos inscritos, que já falaram bastante sobre isso, mas eu queria conhecer as pessoas novas, galera que tá chegando agora e que tá vendo esse vídeo pela primeira vez. Deixa nos comentários, foi seu pai, foi sua mãe, foi um vizinho, foi um tio, uma tia, um amigo, uma amiga. Deixa nos comentários porque a gente tem que valorizar essas pessoas, porque a gente nunca pode esquecer daqueles que nos ajudaram a conhecer esse universo. Eu, particularmente, nunca vou esquecer o primeiro momento, o start de quando a gente começou a gostar de algo, e a gente tem que lembrar quem foi que nos mostrou isso pela primeira vez. Então foram esses os títulos, eu nem conseguiria segurar isso tudo aqui. E não deixe de curtir, de comentar e compartilhar com alguém que tem aí um pai leitor também, para poder trocar figurinhas, ou para quem só gosta mesmo de literatura. E como eu sempre falo no final do vídeo, se você quiser apoiar o canal, tá na descrição o link da Amazon. Para qualquer compra que você quiser, pode comprar com o meu link, você não paga nada mais por isso e me ajuda bastante. Obrigada ao pessoal novo que tá chegando todo dia, que vocês estão assistindo, tem gente maratonando os vídeos. Obrigada também ao último vídeo que eu fiz de parceria com o autor, todo mundo que gostou, que comentou, que tirou esse tempinho pra assistir um pouco, eu fico muito agradecida. E é isso, pessoal, até quarta-feira e obrigada por assistir a mais um vídeo do Bruni Livros. Tchau!